Quem não gosta da Ronda do Consumidor, boa gente não é. Bom, eu já tinha tentado gravar, mas não gravou, apagou, não sei o que aconteceu. Tô regravando, já tava postando, fui ver, só tinha 11 segundos. Então vamos lá. Eu já tinha pensado em fazer esse vídeo aqui dias atrás. Tava fazendo o roteiro no ChatGPT, né, ajudando a estruturar. Mas não, eu tentei gravar, tinha ficado muito ruim, eu lendo, não gosto desse formato. Mas aconteceu o que eu tava prevendo. Então, vamos lá. Gancho imediato, já fiz. Essa frase ficou famosa na frente do Bem-Man, né? Quem não gosta da Ronda do Consumidor, boa gente não é. Então, deixa eu começar dizendo algo que pode incomodar muita gente. Eu não gosto desse tipo de programa. Gosto, mas não gosto. E não, isso não significa que sou contra o consumidor. Na verdade, o motivo é exatamente o contrário. Depois de assistir muitos destes programas, comecei a perceber uma coisa estranha. O consumidor parece ser o protagonista, mas muitas vezes vira figurante no espetáculo do repórter. Posicionamento claro. Antes de continuar, deixa eu dizer uma coisa muito clara. Eu sou totalmente a favor do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor quase sempre é o lado mais fraco. E tem leis que protegem o cidadão, e ter leis que protegem o cidadão é absolutamente essencial. Mas isso não significa que todo formato que diz defender o consumidor realmente ajuda o consumidor. E que a equipe e aqui que começa a minha crítica. Número 3. A blindagem moral. Esses programas criam algo muito poderoso, uma blindagem moral, porque quando alguém critica o formato, automaticamente parece que você está defendendo empresas abusivas. Mas existe uma diferença enorme entre duas coisas: defender o consumidor e transformar o consumidor em conteúdo televisível. Programas como o de Celso Russomano ou de Ben Mendes popularizaram este formato. Chegar com câmera, confrontar loja, pressionar ao vivo, resolver ali na hora. Mas quando você olha com calma, algumas coisas começam a não fazer sentido. 4. Fórmula do espetáculo. Repara no padrão. Quase todos os episódios seguem a mesma estrutura. Primeiro, consumidor indignado, chegada dramática da equipe, confronto funcionário, tensão, solução improvisada. Isso funciona funciona muito bem para a televisão. Gera audiência, gera indignação, gera emoção, mas existe um problema. Isso não é justiça. Isso é pressão pública com câmeras. E muitas vezes a empresa resolve o problema apenas para se livrar da exposição. Número 5. O consumidor vira episódio. Existe outro detalhe curioso. O consumidor parece o protagonista, mas na prática ele vira um episódio do programa. Um caso segunda, outro terça, outra quarta. Sempre fragmentado, sempre um por vez. Mas isso levanta uma pergunta importante. Se o objetivo fosse realmente resolver o problema do consumidor, por que resolver um caso por dia diante da câmera, em vez de resolver o problema estrutural? O risco que ninguém comenta. Tem outra coisa que ninguém fala. Aqui a equipe vai embora, o consumidor fica, a loja continua ali, os funcionários continuam ali, e aquela pessoa agora ficou conhecida como a pessoa que chamou a televisão. Isso pode gerar hostilidade, constrangimento, até risco pessoal. A reportagem segue para o próximo caso, mas o consumidor continua vivendo ali. Era este que é o cerne do meu conflito com o formato. O risco que o cliente fica, vital, violência física, agressão, violência à vida, por conta de uma reportagem dessa. Tanto na hora, quanto principalmente depois. Porque 99% das pessoas não tem capacidade de gerar violência, inferir violência em alguém. Mas algumas têm. Às vezes não precisa nem ser, às vezes pode ser o dono da loja, gerente, funcionário, amigo, pessoa que estava passando a hora.
E dá um certo rancor ter umas câmeras na sua cara, certo? Principalmente se a pessoa é um bandido, correto? Pode se vingar do cliente depois. Se o cliente vai para a justiça, ele tem apoio do Estado. Mas na reportagem vai fazer o que depois? Liga, ô, me socorre. Claro que ele ainda pode ir na polícia fazer um BO. Só que se ele fez aquilo usando o Estado, movendo um processo, caso ele se sinta ameaçado, faz o BO e tudo mais, já tem aquele adicional ali, então o Estado age mais incisivamente. Agora, se você fez a reportagem e tudo mais, e aí acontece sentir ameaçado, vai fazer o BO a mesma coisa, só que não tinha um histórico anterior na justiça. Você pode levar à justiça agora o fato anterior, a reportagem e tudo mais. Só que vai iniciar dali. Então, mais burocracia e mais demora. Mais risco real. Porque a gente não está falando aqui só de danos patrimoniais. A gente está falando de risco real. Vamos continuar aqui. Nossa, do outro tinha ficado um pouco melhor. Perdoem, pessoal. O problema jurídico real. Outro ponto importante, esses repórteres não têm poder real. Eles não podem aplicar multa, determinar indenização, reconhecer dano moral, obrigar a cumprimento de decisão. Na maioria das vezes, o máximo que conseguem é troca de produto ou devolução do dinheiro. Só que quando um caso chega nesse ponto, muitas vezes o consumidor já teve tempo perdido, deslocamento, estresse, prejuízo financeiro, coisas que só a justiça pode avaliar. 7. Advogado público. Agora alguém pode dizer, mas esses programas ajudam muita gente? E sim, eles resolvem alguns casos individuais. A questão não é essa, a questão é outra. Resolver casos individuais é a mesma coisa que resolver o problema. Resolver casos ou apenas criar um episódio de cada vez. Número 9, caminho para a política. Existe outra coisa curiosa nesse fenômeno. O caminho quase sempre é o mesmo. Primeiro a pessoa vira repórter, defensor do consumidor, depois vira político. Mas você nunca vê o caminho inverso. Você nunca vê um político largando o cargo para virar repórter de defesa do consumidor. Sempre ao contrário. E isso não é coincidência, porque essa exposição cria uma imagem pública poderosa. O caso do poder institucional. No caso do Celso Russomano, isso fica ainda mais curioso, porque ele já faz parte do Estado, ele tem poder institucional, se quisesse resolver o problema estrutural, poderia pedir investigações oficiais, acionar órgãos de fiscalizações, punir empresas reincidentes. Isso resolveria o problema de centenas de consumidores de uma vez. Ele tem as reportagens com o Procon e sei lá mais quem no mercado e tudo mais. Mas ele não resolve o problema de fato. Ele cria outro programa, mais conteúdo. Ele poderia montar uma puta equipe e fazer uma varreção, porque se tem as denúncias, então tem a quem ser avaliado. Se a empresa tem 2 pessoas reclamando, opa, não foi um fato isolado. Investigação pesada. Resolver 2 palitos. E dependendo do caso, fecha a loja. Não pode ter CNPJ. Você fraudou o consumidor, você colocou carne estragada para vender, esses problemas. Não, você não pode ter CNPJ. Você não é um bom prestador de serviço. Isso resolveria o problema de centenas de consumidores de uma vez, mas isso tem um detalhe. Se o problema fosse resolvido estruturalmente, acabaria o programa. 11, frase viral. Isso aqui seria um corte, bababá. Esses programas dizem defender o consumidor, mas também dependem da existência constante do consumidor prejudicado, porque sem vítima não existe episódio. Conclusão provocadora. Então vamos voltar à frase inicial. Quem não gosta da ronda do consumidor, boa gente não é. Eu discordo. Você pode defender completamente o consumidor e ainda questionar um formato que transforma conflitos em espetáculos. Talvez a pergunta correta seja outra. Quem realmente está sendo ajudado neste modelo? O consumidor ou o programa?
13. Pergunta final para gerar comentários. Agora eu quero saber sua opinião. Se você tivesse um problema sério com a loja hoje, você chamaria um programa de TV ou iria para a justiça? E o mais importante, você acha que esses programas resolvem o problema do consumidor ou apenas criam um episódio da semana? Poxa, no outro eu tinha saído um pouco mais do roteiro aqui, tinha ficado com o dobro do tamanho. Tinha falado mais coisas, mas não quero repeti-las, porque não ficaria tão natural. E assim é melhor, né? Mais curto, mais fácil de você clicar. Então, é isso.